Bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou o Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e hoje ao meu lado está o professor Osmo Gama. Eu estou aqui com uma missão difícil, estou me substituindo a Michele, né? Que a Michele está nas atividades aqui da SBAD, porque nós estamos numa edição especial dentro da SBAD de São Paulo, a 24ª SBAD. Perfeito. E vamos receber, eu sou atualmente o diretor de comunicações do CBCD, e vamos receber aqui o professor Ulisses. Perfeito. Professor Ulisses Ribeiro Júnior, que é professor titular de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da USP, membro titular do CBCD e foi presidente, exerce a presidência da Comissão de Relações Internacionais no CBCD. É uma honra tê-lo conosco, professor. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Osmo. Prazer estar aqui no CBCD Podcast. E vamos ter uma conversa muito legal, né? Exatamente. Então, a gente deve abordar um tema muito em alta, né? Que é a doença coloretal. A doença coloretal e o momento do diagnóstico dessa doença coloretal, como é feito o rastreio e quando é feito, quando a gente pensa nesse paciente, né? É uma doença midiática, né? A gente fala muito sobre a doença coloretal com os últimos famosos que tiveram a doença. E o professor Ulisses vai conversar um pouco com a gente como a gente tem que pensar nesse diagnóstico, qual o momento de fazer o rastreio desse paciente e como isso tem que ser feito, né, professor? Eu acho que é um tópico muito importante porque o câncer coloretal é a segunda causa de câncer no homem, só perde para a próstata, e o segundo na mulher, só perde para a mama. E com uma mortalidade muito alta, é o terceiro que mais mata no mundo. Mais de 1 milhão de pessoas adquirem o câncer coloretal por ano, e dessas 700 mil podem falecer por causa da doença. E nós temos a prevenção primária e a prevenção secundária. Acho que é importante a gente mencionar isso, porque a prevenção primária vai nos fatores de risco, e que a gente deveria, na verdade, ensinar desde a escola, porque são fatores de risco que mostram a qualidade de vida do indivíduo. Então, o que é? Tabagismo, evitar o tabagismo, ter uma dieta com pouca carne vermelha ou gordura animal, privilegiar as fibras, principalmente dos cereais e das frutas, e fazer exercício físico. O sedentarismo é muito ruim e aumenta a chance de ter pólipos, e depois os pólipos vão virar o câncer na imensa maioria das vezes. E a gente não faz isso nas escolas nossas, né? A gente deveria já começar no colégio, já explicar, porque lá na frente é que isso vai fazer a diferença. Você ensinar para um indivíduo de 50, 60 anos, não adianta. É igual fazer o indivíduo escovar os dentes. Você quer ensinar a família a escovar os dentes, você pega a criança ali de menos de 2 anos, que ele vai aprender. Então, acho que a gente tem que fazer a mesma coisa no câncer coloretal. E a outra coisa é que você bem lembrou, Caio, que nós estamos na mídia hoje por causa de vários famosos que tiveram tumores, aqui e fora daqui do Brasil, não é? Uhum. E a gente ainda não tem uma prevenção secundária, que é o rastreamento para esse tipo de tumor. A gente tem rastreamento para mama, para colo de útero, que são muito frequentes nas mulheres, mas para câncer coloretal não tem, né? Então a gente tem que brigar por isso. Eu acho que o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva tem que participar ativamente, junto com as outras sociedades, a Sociedade de Coloproctologia, a Sociedade de Endoscopia Digestiva, a Federação Brasileira e assim por diante, também participar do Março Azul Marinho, que é justamente um mês de conscientização do câncer coloretal. Então, acho que é muito prudente a gente conversar sobre isso aqui com vocês. Feito. A gente consegue entender já de início que é uma doença multifatorial, né? Então, a gente está falando de uma doença crônica, um paciente que tem um estilo de vida ruim, tem fatores de risco ao longo da sua vida, e em algum momento ele vai ter uma lesão polipoide que vai degenerar, e a gente vai ter que ter esse diagnóstico precoce para poder ter um ganho de sobrevida e cura nesse paciente, né? Já existe o rastreio. A gente não aplica exatamente, não existe um programa nacional de rastreio, mas nós cirurgiões, nós que tratamos de saúde digestiva, a gente já sabe o alerta da idade do paciente ali, né? Você quer falar sobre isso, professor? Quando a gente, no consultório, a gente tem o alerta para começar a pedir exames de rastreio? Eu acho que a gente tem chamado risco médio, né? Então, a população
70% a 80% da nossa população vai ter tumor decorrente do que a gente já conversou, desses fatores de risco. Então, é do meio ambiente. Os outros 25% a 30% têm origem hereditária e familiar, que não é o caso. Mas o que acontece é que nos principais países da Europa, Estados Unidos, a partir dos 50 anos em alguns países, os Estados Unidos já puxou para 45, porque eles viram que aumentou muito a incidência doente jovem, eles fazem o rastreamento. E o rastreamento é feito nos Estados Unidos a partir de colonoscopia, mas na Europa a gente faz teste de sangue oculto nas fezes, baseado principalmente no teste imunoquímico, e a partir daí, nos casos positivos, você indica fazer a colonoscopia. O que um rastreamento organizado é muito importante num país como o nosso, que nós temos 214 milhões de pessoas. Você considerar aí que mais de 100 milhões vão estar acima dos 50 anos, então é muita gente para fazer colonoscopia. Então eu acho que o caminho é a gente realmente fazer o teste de sangue oculto. Aí nós podemos discutir se ele vai ser anual ou bianual, e a partir dos positivos fazer a colonoscopia. Então se diminui muito esse número. E como nós não temos ainda rastreamento organizado, eu, discutindo muito com o pessoal do Ministério, a gente acha que a gente deveria começar com 50 anos. Porque a chance de você fazer o diagnóstico de 50 anos para cima é muito maior do que os indivíduos mais jovens. Não estou dizendo que quem vai no seu consultório, você pode pedir a partir dos 45. Mas rastreamento organizado populacional, já que nós não temos, começaria com 50 até os 75. E depois, se isso conseguir vingar e tudo mais, a gente pode até baixar ou subir as idades, né? Eu acho que vale lembrar da simplicidade de fazer um exame de sangue oculto nas fezes, né? Isso mesmo. É um exame muito simples. A colonoscopia já exige, às vezes, ou uma clínica, um hospital, um anestesista, uma sedação, um aparelho, alguém treinado, tem riscos inerentes, né? Enquanto o sangue oculto é um exame de baixíssimo custo e fácil aplicação nacional, né? Isso mesmo. Nós tínhamos muita experiência com o guaiaco, né? Que aí você tinha que fazer restrição alimentar, não podia escovar os dentes, não podia comer carne, nada. Agora, com teste imunoquímico, você não precisa de preparo nenhum. É só coletar as fezes e é feito, pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. E você tem um resultado o mais rápido aí possível, em talvez uma semana, você tem um resultado do teste sangue oculto feito. A gente tem uma experiência nisso com um trabalho que nós fizemos, eu estava comentando com o Osmo sobre isso, um trabalho que nós fizemos de um rastreamento organizado. Na época, se você me permite, eu fiquei muito chateado porque no ICESP a gente recebe, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 70% ou 75% dos casos são casos de estádio 3 e 4, estados avançados. E aí, discutindo com o professor Eluf, que na época era um professor de medicina preventiva, professor, não é possível que a gente deixe isso acontecer. Nós, como cirurgiões, nós temos que ir atrás, porque as outras especialidades não têm esse interesse. Nós, como cirurgiões, queremos tratar inicialmente esses indivíduos e curá-los na maior parte das vezes. Então, nós fizemos um estudo em que agregou o departamento de gastroenterologia, patologia preventiva e tal, e nós fomos na zona oeste da cidade de São Paulo, uma região de pessoas menos favorecidas, oferecemos gratuitamente para eles os testes de sangue oculto e fizemos as colonoscopias dos casos positivos. Legal. E isso foi muito legal e mostrou que isso vale a pena ser feito. Se vocês quiserem, depois a gente pode demonstrar os resultados para vocês, né? Claro. Vocês sabem esses resultados? Então, assim, nós fomos para o Japão, uma equipe grande, Sim. De vários colegas, e conseguimos um teste de sangue oculto quantitativo, que era uma ampolinha que você colocava bastãozinho nas fezes, você coloca dentro daquela ampola, ele automaticamente mede a quantidade de globina humana. Tá. Como se fosse um teste da urease. Teste da urease, quase isso. E aí nós levamos esse projeto até lá. Foi muito interessante, porque nós primeiros fizemos uma conversa com os agentes de saúde,
orientamos o que era a doença, explicamos para eles o que nós íamos fazer e dizemos, não vamos fazer o exame e largar vocês aqui, não vamos fazer nada. Nós vamos tratar indivíduos da melhor forma possível e vamos continuar com isso. Bom, aí nós fizemos entregamos 10 mil kits. Legal. Nós íamos fazer a retirada desses kits através dos agentes de saúde. Então, todo mundo ficou muito envolvido. Mas aí eles não podiam fazer colonoscopia lá, por um problema, vamos dizer, burocrático. Sim, sim. Então, nós tivemos que trazer esses indivíduos para fazer colonoscopia no Hospital das Clínicas. Bom, desses doentes, 7,8% tiveram resultados positivos. Então, por isso que eu disse, né? Da população geral, ao redor de 8% vai ser positivo. Então, o número diminui muito. E desses 8%, 63% deles tinham pólipos, adenomas. 31% desses pólipos, adenomas avançados. E a gente diagnosticou 31 tumores dentro dessa população, sendo que metade ainda ressecado por endoscopia, porque eram precoces, e já, acho que ao redor de 60% deles tiveram que fazer cirurgia, mas não precisaram de químio, radioterapia, nem nada. Então, realmente foi o diagnóstico precoce das lesões que nós, como cirurgiões, vou precisar de novo, né, Osmo? Sim. É o que nós queremos. Então, isso mostrou para a gente que é um caminho que é muito viável de ser feito. Sim. E a gente fica feliz porque não chega aqueles doentes metastáticos, que, infelizmente, a gente não pode oferecer tudo o que eles mereceriam para ficar curados, que é o que a gente quer. Tem um dado interessante que nós assisti aqui uma palestra na SBAD, em 2040, que está bem aí, 2040, né? Está bem aí na esquina. O Brasil já vai ter mais pacientes idosos do que jovens. Vai ter uma reversão da nossa pirâmide etária. Isso chama atenção, vou pegar um corte aqui do professor Ulisses, que a maioria dos tumores são esporádicos. Sim. Esporádicos. Nós temos que deixar bem claro, a maioria dos tumores são esporádicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não tem ninguém na família com um tumor de cólon e que fenômenos ali relacionados à sua dieta, são o que a gente chama de fenômenos epigenéticos, não é isso? Exatamente. Fazem o desenvolvimento. E eu vou agora levantar a nossa bola, né, professor? Porque o tumor de cólon, com a colonoscopia, se nós formos ver, realmente a único exame de prevenção que realmente a gente tem como curar o câncer. Porque a gente tem como tirar as lesões pré-malignas. Se nós formos pegar aqui a parte da mamografia, nós temos como dar diagnóstico precoce. A colonoscopia, não. Nós temos como tirar a lesão. Exato. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, eu acho que é perfeito. A colocação é essa. E nós temos uma janela de oportunidade. Isso. Porque esses indivíduos que têm tumores que a gente diz esporádicos, o tumor para virar, aliás, o pólipo, para se transformar num pólipo maligno, ele leva 4, 5 anos. Uhum. Então a gente tem uma janela de oportunidade enorme e que a gente não aproveita. Então acho que o Osmo tem perfeita razão nessa colocação. Então a gente precisa ampliar esse conhecimento, distribuir esse conhecimento para a nossa população de cirurgiões, para cada mais a gente possa solicitar exames. E nós temos que brigar junto ao Ministério, seja Exatamente. da Saúde, estadual, etc., que nós temos que instituir esse rastreamento organizado para a população. Por que nós temos para as outras coisas e não vão ter para o cólon? Acho que a gente tem... não temos colonoscopia? Bom, então vamos fazer ter. É ou não é? Exatamente. O brasileiro tem que... Não podemos jogar as coisas por debaixo do pano, temos que resolver o problema. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e que faz diferença. Essa a gente tem que chamar essa atenção, porque você tem uma janela de oportunidade que nós estamos desperdiçando. Então não vamos desperdiçar mais. De forma nenhuma. Eu só que vou contar mais uma coisa, que quando a gente voltou com esses resultados, falei, bom, eu sou professor da faculdade. Tem mais de 20 mil pessoas no complexo do Hospital das Clínicas que trabalham lá. Aí eu fui falar, quantos são mais de 50 anos? Ah, legal. Quantos vocês acham? 20 mil pessoas trabalhando no complexo. Eu diria que uns mais de 50 anos, uns 70%. 10 mil. Quase metade dos 50%. indivíduos 50%. tem mais de 50 anos. Falei, bom, se eu fiz lá fora e ficou bom, nós temos que trazer para dentro da instituição. Então, nós instituímos, dentro do plano de exames Legal. periódicos dos colaboradores do Hospital das Clínicas,
todos fazem o teste de sangue oculto Que legal. e vão fazer a colonoscopia. E por incrível que pareça, o primeiro caso de tumor foi do Instituto do Câncer. Sério? Rastreamento. Ficou Rastreamento. curado, mas foi uma lesão inicial, que é o que a gente justamente quer. Mas era justamente um colaborador do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Com um custo Então, muito baixo, você Baixíssimo. né? preveniu, Custo. diagnosticou e tratou. Exatamente. Imagine você tratar um indivíduo com uma lesão precoce, que nós cirurgiões geralmente somos baratos, né? Vamos falar a verdade. E agora vai tratar um doente avançado que vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, né? E com um sofrimento familiar grande, né? Então, acho que a gente tem essa prerrogativa de fazer esse diagnóstico. Nós devemos fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para tratar melhor os pacientes. E é interessante isso, porque acho que existe uma diferença de realidade do sistema privado para o sistema público. A colonoscopia no convênio em São Paulo, aqui você consegue pedir, o paciente faz em 1 semana, 2 semanas no convênio e ele volta para você. O paciente do sistema público ou um funcionário de alguma empresa, ele não consegue. Ele vai no posto de saúde, leva meses para ele marcar, no dia do exame ele não pode ir, porque é o trabalho, a folga, a escala, né? Então, um exame simples para o paciente do sistema público é muito fácil aqui no Brasil, né? Eu acho que no sistema privado aqui em São Paulo, talvez a gente use ainda a colonoscopia, ou você vê no cenário do seu consultório, assim, o sangue oculto como alguma aplicação de segmento, assim? Na verdade, eu faço as duas coisas. As duas coisas. Porque é mais fácil, como você mencionou, a gente pedir para a saúde suplementar uma colonoscopia. A gente consegue. Às vezes demora um pouquinho mais, né? Hoje em dia está demorando um pouquinho mais por todo esse... Né, Demanda, né? Demanda. Mas tem momentos, por exemplo, que você tem um indivíduo que você fez uma colonoscopia e ele tinha lá 3 ou 4 pólipos e você pode fazer no intervalo de período de espera, você vai repetir a colonoscopia daqui 3 anos, né? Você pode fazer um teste de sangue oculto nesse intervalo, para ter uma garantia, né? Porque a gente sempre fala na média, mas vamos supor que o indivíduo, infelizmente, naquele caso, teve um pólipo que não foi passou desapercebido e ficou lá e virou tumor. Então, eu geralmente uso isso aí. Indivíduos muito idosos, que a gente não tem muitas vezes possibilidade de fazer um exame hospitalar, isso acontece também. A gente pode fazer o teste de sangue oculto, pelo menos para ter uma noção, né, do que está acontecendo. Anemia, aí eu acho que na anemia, obrigatoriamente você fazer a colonoscopia e a endoscopia. Acho que o teste de sangue oculto não vale a pena. Mas eu acho que basicamente nesses casos a gente pode lançar a mão, né? E eu acho que a gente consegue fazer a diferença. Queria só mencionar com relação aos indivíduos que têm história familiar, que o Osmo lembrou bem, você também. Quem tem história familiar, a gente tem que ter um cuidado especial, nós como cirurgiões, de conversar com esses indivíduos, entender como é que é essa história, porque às vezes você está de posse de um indivíduo que tem uma síndrome de Lynch ou uma polipose, e a gente tem que agir nisso também. É um potencial maior de risco, né? Maior. E nós não podemos deixar esses programas que nós, cirurgiões, também participamos, como Massa Azul, nós estamos agora de novembro, que é direcionado à saúde do homem, né? Nós precisamos lembrar os nossos colegas urologistas que a saúde do homem também passa pela saúde do intestino. Então, se ele está indo ao urologista, está fazendo um exame ali de rastreio da próstata, que faça o exame de rastreio do intestino. Isso aí tem que fazer parte da saúde, do atendimento, né? E é muito importante que o professor está colocando aqui, que o cirurgião do aparelho digestivo ele está integrado nesse tratamento. Porque hoje o tratamento do câncer, ele passa por várias modalidades de tratamento, mas efetivamente aquele que historicamente dá chance de cura é o tratamento cirúrgico, não é isso, professor? Exatamente. E os ginecologistas, nossos colegas ginecologistas aprenderam bem eles isso eles são mais disciplinados, exatamente. Eles vão lá, pedem exame, muitas vezes você recebe colonoscopia, mas fez de novo? Você não recebe. Então fez de novo, mas eles pedem. Eles pedem mais. Eu acho que você tem razão, a gente tem que ir trabalhar também com os urologistas, com os clínicos gerais, né? Explicar isso tudo, porque eles podem ser nossos aliados, né? Nessa Nós pegamos batalha. um no primeiro semestre e no segundo semestre, o Massa Azul e o Novembro Azul, entendeu? É isso aí. Temos que participar junto. Eu acho que
a nossa tarefa é essa, né? Temos que unir forças para um Isso. bem comum, né? Na verdade, todos nós queremos isso, justamente tratar o indivíduo da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Então, eu acho que é Dentro uma boa. desse comportamento da sociedade moderna que a gente vê, porque tem até um termo que diz assim, o fenômeno africano, porque os países africanos têm uma baixa incidência de tumores do trato gastrointestinal, né? Parece que muito relacionado ao tipo de dieta, que ainda é uma dieta ancestral. E dentro desses fatores modernos que nós temos hoje aí, que a gente vê que é a obesidade, o tabagismo, qual a orientação que o senhor passa aí, pô? Não, eu acho que é importante a gente salientar que os nossos avós comiam muito melhor que Sim. nós. Né? Então, um prato lá, arroz, feijão, uma salada e uma carne, era excelente, né? Exatamente. Tinha tudo o que precisamos, né? Fibra, caloria, proteína, dentro de um contexto melhor. O que acontece no mundo atual é que na correria do dia a dia, nós não fazemos mais comida em casa, provavelmente. Muito poucas famílias fazem. Então, você acaba comendo fast food, né? Então, é um hambúrguer, uma empadinha, e não sei o que. E justamente isso, e que é gostoso, né? Cá entre nós, né? Rápido. E vai também no conceito da obesidade, né? Porque grande parte dos nossos indivíduos tem tumores por causa da obesidade. Exatamente. Então, acho que controlar tudo isso é uma tarefa difícil dentro do mundo atual, mas a gente tem que explicar para as pessoas. E por isso que eu falei que a gente tem que ensinar desde lá de pequeno. Porque os meus filhos, eu me lembro, a gente colocava eles na cadeirinha com um monte de ervilha, cenoura. Hoje os caras estão assistindo televisão com 30 anos de idade, eles estão comendo uma cenoura, não estão comendo salgadinho. Então, faz diferença. Né? Criou-se Então, o hábito, né? Tem que criar o hábito já desde a infância para a gente melhorar isso daí e evitar o desgaste, vamos dizer, o fator ambiental que leva ao tumor de cólon. Sim. Acho que esse é o grande É. nossa tarefa também. Agora, se me permite, Caio, Claro. eu vou chamar a atenção dos nossos cirurgiões. Nós temos que agir. Acho que o cirurgião não pode ficar igual eu parado lá e recebendo 75% dos casos. Não. Vamos buscar alguma alternativa. Tá certo que eu fui buscar uma alternativa local, mas a gente, como sociedade, tem que buscar uma alternativa de diagnóstico melhor para esses indivíduos. Acho que essa é uma... Nós temos que sair da casa. Vamos conversar com o ministro? Vamos conversar com o ministro. Conversar com o secretário? Essa semana passada nós estávamos conversando com o secretário. Porque nós temos que fazer força, pressão. Porque muitas vezes eles não sabem também. Né? As outras sociedades co-irmãs fazem o que podem, né? Fazem o Março Azul e tal. Mas eu acho que nós passamos da fase de mutirão. Mutirão não é o caso. É uma coisa, apagar incêndio. Para nós, exatamente. Não é para apagar incêndio, é para ser uma coisa organizada como país. Porque senão o que nós temos como nação? Né? Nós temos que organizar o país como nação. E eu acho que isso faz parte. E é o custo-efetividade da medida. Exato. Quando você fazendo uma prevenção, você evita os tratamentos mais complexos. E hoje o tumor coloretal, ele tem uma modalidade de tratamento que você pega. Hoje nós temos uma entidade dentro da cirurgia da parede digestiva que se chama a metástase hepática do tumor coloretal, que tem uns trabalhos próprios da USP ali com o professor Paulo Herman de 10 anos de sobrevida. Exato. De uma coisa que era inimaginável nós falarmos sobre isso, de um tumor metastático. 40% a 50%. Exatamente. A gente consegue sobrevida Então, a longo prazo. Quando é colocado só pesado isso daí, entre fazer um exame de prevenção e sob tratamento, porque eu gosto de frisar que a saúde, ela não tem preço, mas a assistência à saúde tem custo. E nós fazemos parte desse custo. E não existe pessoa que consegue entender melhor sobre o custo, não só para a saúde daquele paciente, mas o custo para o sistema, porque nós estamos vivendo dentro dessa dificuldade, não é não, professor? Eu acho que é simples. Vou te dar um número que assim, não é um número final, mas é um número que mostra muito o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Hoje no Brasil a gente não faz diagnóstico precoce, incluindo os tumores que são rastreáveis, câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer coloretal, e a gente gasta 12 vezes mais em medicamento oncológico do que na cirurgia e internação para os nossos doentes. Uhum.
completamente estapafúrdio. Nós estamos com a pirâmide ao contrário. Ao contrário, se você não faz o diagnóstico, trata o indivíduo lá na frente, faz o que é possível por ele, muitos vão morrer, não é? Porque fez o diagnóstico tardio, e ao mesmo tempo você gastou uma fortuna. Imunoterápicos estão entrando, agora eles querem fazer duplets, triplets de imunoterapia, você imaginou onde vai a conta? Neoadjuvância. E ao passo que a gente diagnóstico não faz. O câncer que mais mata na região amazônica, sabe qual é? Chuta aí, Caio, o que você acha? Colo retal? Colo de útero. Colo de útero, Longe, é o câncer que mais mata na Amazônia. Totalmente. Então, quer dizer, nós precisamos agir como eu falei de novo, vou falar de novo, como país, nós temos que... E é por isso, no colo de útero, é por isso que começa a vacinação, né, do HPV. Pois é. Tem que vacinar lá na primeira infância, porque é a medida que... Exato. Não adianta, porque depois que a menina começou a vida sexual dela e ela teve contato com HPV, ele incorpora. Não adianta mais, ele está incorporado no DNA, né? E às vezes a gente tem umas propagandas negativas, né, muito ruins. Sim. A causa principal das famílias não deixarem as meninas serem vacinadas é porque eles dizem que estimulavam a parte sexual. Olha só, entendeu? Muito negativo isso. Os grandes objetivos desse projeto aqui, que foi idealizado pelo nosso presidente, o professor Paulo Kassab, é o CBCDcast, é justamente combatermos de maneira... Nós precisamos mostrar também para a sociedade a informação real. E precisa chegar, porque, mais uma vez, nós precisamos ser ativos nisso. Chegar e entregarmos para a população, como nós estamos fazendo agora, porque esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, sobre determinadas informações, como o senhor está falando aqui, que às vezes vai assistir um vídeo no TikTok e ele vai ter notoriedade científica que não tem de pessoa que está envolvida. Ó, quantas pessoas vão poder saber dessa pesquisa que foi feita? Aqui mesmo no estado de São Paulo, que é um estado rico e tudo, levou para dentro do hospital, teve impacto, teve publicação. O dado científico já tem, só está faltando. Exato. A gente tem não precisa fazer estudo novamente. Não precisa nada, já está feito. E existem outros estudos também feitos no Brasil, em outros locais, que não foi de uma forma organizada como a gente fez, mas que também mostra a mesma coisa, né? É custo efetivo e agora a gente tem que implementar isso de alguma forma aqui entre nós. Eu sei que os nossos políticos, infelizmente, muitas vezes pensam de 4 em 4 anos, mas a gente tem que pensar a longo prazo, porque isso, o resultado vai vir a longo prazo. Os primeiros resultados americanos foram após 12 anos, 20 anos de segmento dos doentes, né? Mas a gente não pode deixar para trás, temos que agir já. Isso é o importante. Esse impulso de contatos, assim, de implementação e apresentação desses dados, vocês já tiveram essa conversa com alguém além do Estado, além do ICESP, além do que vocês fizeram? Com o Ministério? A gente tem um grupo de trabalho do CONSINCA, que é o Conselho Nacional do Instituto Nacional do Câncer, que na verdade hoje se expandiu para ser uma coisa nacional. E a gente está escrevendo uma diretriz justamente para fazer o rastreamento organizado. Legal. Então, eu espero que isso saia o mais breve possível e que a gente faça a diferença, né? Com certeza. Para a nossa população. Ele tem uma experiência grande também na parte administrativa, isso é muito importante para nós do colégio, que nós temos vários titulares aí envolvidos na parte administrativa, como tomador de decisão também na administração do nosso sistema de saúde. Eu gosto de frisar, eu trabalho no ICESP, basicamente SUS, né? E depois da pandemia, não fica mais dúvida da importância do SUS no Brasil. Depois da pandemia, acabou. Não tem mais o que conversar sobre se o SUS é importante ou não é importante. Ele mostrou a pujança, resolutividade, atendimento, uma série de coisas que, se nós não tivéssemos o sistema de saúde que nós temos, não teria dado. E justamente porque o brasileiro ele é atendido pelo SUS, nós precisamos de medidas que sejam o quê? Custo efetivo. É tão verdade sobre o câncer coloretal que nesse programa agora mais especialista do atual governo, um dos pontos chaves ali do vetor de ação é justamente a formação de pessoas dentro da endoscopia e da colonoscopia. Como que o senhor vê hoje o cirurgião do aparelho digestivo
podendo ter a possibilidade, dentro da sua formação, fazer um treinamento na parte de endoscopia? Nós estávamos discutindo isso no fórum, né, 2 dias atrás. Eu acho que a gente talvez tenha que dar um passo para trás, né? A gente deixou muito isso Resgatar uma história. fora, né? Fora da cirurgia do aparelho digestivo. Eu acho que a gente tem que resgatar isso. E nós estávamos até discutindo, eu e o professor Paulo, como fazer a gente aumentar o estágio na endoscopia. Porque a gente tem residência, inclusive, de endoscopia no Hospital das Clínicas. E muitos dos nossos cirurgiões acabam fazendo o 3º e o 4º ano, né, de pós-cirurgia geral na endoscopia digestiva. Mas talvez a gente tenha que voltar um pouquinho e oferecer isso a mais na formação geral do aparelho digestivo. Parte da formação. E outra coisa que também, indo nessa direção, eu acho que vale a pena a gente mencionar, é radiologia intervencionista. Porque nós estamos começando a usar muito vácuo, e às vezes vácuo até por regiões do dreno e tal, e que a gente poderia fazer como cirurgião. Facilmente. E a gente no ICESP, nós temos dentro do centro cirúrgico 3 salas de radiologia intervencionista. Um com ultrassom, outra com tomografia e outra com angiógrafo. Já temos os especialistas nessas diversas áreas lá. Então a gente tem que colocá-los também, os nossos residentes, também para passar ali. Porque, por exemplo, para dar só um exemplo, na Argentina quem faz são os cirurgiões. Sim. Não é? E aí eu entendo que muitas vezes nós vamos ter procedimentos avançados, como nós temos na cirurgia digestiva. Aí talvez realmente tem que ser um especialista que vai fazer uma ISD, alguma coisa assim. Mas no grosso, você diminuiria a chance de passar algum caso desapercebido, ou de aumentar o número de indivíduos que possam fazer as nossas colonos e endoscopias. Exatamente. E a gente fala do acesso fácil ao radiologista, ao endoscopista, ao exame, aqui em São Paulo. Exato. Há pouco, em outros episódios do podcast, a gente conversou, radiologia intervencionista em Belém, ele não tem. Eles acabam alcoolizando, fazendo o que é possível fazendo ali, uma adaptação. Uma adaptação. Então, se o cirurgião, na formação dele aqui em São Paulo, aprende a fazer isso e ele vai lá para Belém, ele melhora a taxa de tratamento das neoplasias hepáticas lá. Exato. Então, eu acho que essa formação realmente, do cirurgião geral ou aparelho digestivo, ter mais contato com a intervenção e a endoscopia é fundamental. Eu peguei um pedaço desse fórum ali e, se eu não me engano, alguém indagou ali, né? Não, mas eles não fazem endoscopia aqui? Pensando que, assim, é um pré-requisito. Por que a gente não faz isso em São Paulo, né? Exato. Eu acho que cada lugar tem as suas especificidades, né? E se você tem tudo à sua mão, a gente tem que usar o que nós temos por exemplo, a história do dreno, né? A gente faz gastrectomia e você bota o dreno. Se você perguntar nos Estados Unidos quem bota o dreno, eu vou falar, a maior parte não coloca dreno. Porque você tem radiologia intervencionista em todo lugar, na beira do leito, qualquer coisa eles vão lá e botam. Então, acho que essas especificidades na hora do manejo do doente, a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, se eu tenho lá, eu já estou querendo fazer um pouco mais de aceleração da recuperação. Talvez não precise colocar dreno em todo mundo. Entendeu? Então, um exemplo, né? Mas eu acho que passa por aí também a questão dos indivíduos que fazem endoscopia e colonoscopia e passar de novo, aumentar o prazo para a gente ter indivíduos mais bem informados que possam, nesse Brasil tão diverso, né, fazer o diagnóstico mais precoce possível. Acho que esse é o caminho. Porque o detalhe, foi discutido justamente isso no fórum, trazer essa informação aqui. Quando o residente ele se forma, ele não trabalha, apesar da residência ser um dos principais programas de pós-graduação que assentam um profissional naquela região, certo? Mas quando ele termina a residência e ele sai para trabalhar, dificilmente ele vai trabalhar numa estrutura hospitalar da qual ele foi formado. E a residência é justamente para isso. A residência ela prepara como se fosse um piloto de caça, mas que ele não vai pilotar um caça. Essa que é a verdade. Isso aí. Ele Na dá maior parte naquele das vezes. período, entendeu? E qual é o Ramiro, ele tem um trabalho muito bonito sobre isso aí, que é a demografia médica, a demografia da cirurgia, né? Que ele fez especificamente sobre cirurgia. A maioria de nós, cirurgiões, nós trabalhamos em hospitais com menos de 100 leitos. Então, por que é tão importante não só o cirurgião ele
diagnosticar, fazer o rastreio das doenças, porque ele vai poder encontrar um paciente em condições melhores para ele mesmo tratar. A gente não pode, é uma coisa que eu acho que nós estamos deixando, às vezes, o trem da história tá correndo muito solto e nós estamos ao largo. Nós estamos virando. Não estamos nem sendo nem passageiros, viu, professor Luiz? Nós estamos sendo só Mas mesmo. você sabe que esse é um problema mundial, né? Eu vejo a mesma discussão lá na SSAT, que nós estávamos comentando há pouco. A Sociedade de Cirurgia Americana também tem essa discussão. A europeia também tem. Porque as coisas ficaram muito específicas, né? E aí você tem um especialista do especialista. Do especialista. Né? E aí a gente acaba se perdendo, né? E quem atrapalha, quem sofre com tudo isso é a nossa população. Agora eu queria chamar a atenção também é o seguinte, quem está falando no SUS, né? Mas na saúde suplementar, eles não perceberam ainda. Mas você pega qualquer uma saúde suplementar X, você faz o rastreamento dessa população que está ali sendo atendida por esse convênio, é muito mais econômico para eles fazer o diagnóstico precoce. Do que fazer Então eles não entenderam. Se você fizer um teste sangue oculto na população daquela área que tem um convênio XYZ, vai ser muito mais econômico. A hora que eles perceberem isso, Sim. entendeu? Outra coisa, então a gente tem que também falar com eles, olha, tem essa possibilidade, né? Você pode fazer o teste sangue Não é oculto. pular logo para a colonoscopia, né? Lógico. E selecionar os indivíduos que devem ser direcionados para fazer a colonoscopia e tratá-los já, na maior parte das vezes, com pólipos já com adenomas avançados ou tumores iniciais. Então, acho que a gente tem que vender isso também, esse conhecimento para a saúde suplementar, não só para o SUS. Professor Osmo, acho que novidades para mim de dados de sangue oculto e possibilidades de tratamento, assim, de aplicabilidade, né? Eu tenho um congresso, viu, cara, que eu gosto de participar, que aprendi a gostar, porque eu tenho uma foto com o professor Pinotti, era vivo, então eu já participo do Gastro há muito tempo. E eu tive a oportunidade de ver o professor Ulisses apresentar esses dados logo no Gastrão depois da pandemia. Não teve o Gastrão depois da pandemia? Pois é mesmo. Lembro muito bem. Então, nós tivemos aqui uma aula, nós tivemos uma atualização. Foi um spoiler, como diz a história, ele soltou aqui muita informação bacana pra gente, viu? Legal. Isso aí. Para a gente entrar nos momentos finais, professor, eu sei que tem um trabalho importante aqui dentro do CBCD nessa parte de comissão de relações internacionais. Para os associados, para a gente discutir isso, há pouco a gente tinha conversado sobre possibilidades de relações Benefício para associado, né? Benefícios para associado. Sim. Não, eu acho que é interessante isso, porque a gente tem uma relação longa com a Sociedade Co-Irmã Americana, que é a Society of Surgery of Alimentary Tract, que é a SSAT. E a gente conseguiu fazer alguns convênios com eles, inclusive de se tornar membro. Então, hoje a gente consegue fazer o nosso colega do CBCD ser membro da SSAT pagando a metade do valor, para quem é cirurgião já formado. Os residentes não pagam nada para entrar na sociedade americana. E a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, tem o Journal of Gastrointestinal Surgery, de graça, que é um jornal importante, com um impacto grande. A DDW, que é um congresso igual a nossa, a SBAD americana, tem um valor que é reduzido, muito reduzido, para quem é membro. Aliás, antigamente nem pagava, hoje paga uma taxa menor. E além disso, ainda tem grants, né? Tem bolsas para viagem, para assistir o congresso ou para apresentar trabalhos. Então, hoje nós temos aberto bolsas para viagem de $2.500, pagos pela SSAT, e tem bolsas de apresentação de trabalhos, que é ao redor de $500 a $1.000, que a gente pode participar. E a gente tem vamos dizer, números para os brasileiros. Então, eles querem que a gente vá, que a gente participe. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. E vamos passar por uma seleção e os dois melhores E nós temos um capítulo, né, professor? Nós temos um capítulo dentro da sociedade aqui no Brasil. A maior parte deles são do CBCD, mas tem gente de outras sociedades também. O que transforma, então, essa relação muito importante. Nós recebemos agora a presidente da sociedade aqui nesse congresso e o
o presidente nosso irá também no congresso deles, convidado. Então, é uma relação muito boa, acho que todos ganhamos, né? Então, eu acho que foi bom você dar essa abertura para a gente explicar isso para a nossa população de CBCDianos, né? CBCDianos. Não é? E então, eu acho que eu conclamo a todos. E como eu ainda sou parte da diretoria, eu posso fazer a carta de anuência para todo mundo entrar. Então, não tem problema nenhum. Estou à disposição. É só entrar no site. Até o final do podcast, hein? Ganhou esse extra aí. É só entrar no site, botar o e-mail e dizer indicado pelo professor Ulisses. Pronto, vamos fazer entrar. Tá bom? Perfeito. Então, Perfeito. muito legal. Eu agradeço imensamente aí a participação e poder contribuir com vocês no nosso podcast. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado. Obrigado, professor. Foi realmente um tema muito relevante, atual e uma discussão muito profunda. Acho que é um podcast de altíssima relevância e com certeza a gente vai poder gravar mais vezes e você vai ter outras oportunidades de estar aqui com a gente. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Alzheimer. Obrigado, Caio. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que nos estão ouvindo, né? E você que é cirurgião e tem interesse em saber mais sobre a nossa sociedade, entre no site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram CBCD Digestivo e até o próximo episódio.